Então, me ouvindo? Todos ouvindo? Deu certo o som agora, gente? Beleza, show de bola. Valeu, Osiris, meu querido. Sexta-feira estás aqui. Vou adicionar a Verônica e começar. Oi, Oi, Verônica. Thiago. Oi, Tudo tudo bem? bem? Como é que você tá? Tudo bem. Que bom que deu certo. Deu Ah, certo, pois Valério, é. blogueirinho nada, cara. Eu não sei nem mexer nisso aqui. Como diz o Vander nas lives dele, tá perdendo a virgindade, né? Pois é, primeira vez, hein? Primeira vez. Né? Bom, gente, a gente vai iniciar, a gente tem 1 hora e o assunto por envolver economia comportamental, por envolver comportamento do consumidor, por envolver hábitos de consumo e por envolver novas ofertas que vão surgir a partir de agora, dentro dos destinos e dos próprios equipamentos turísticos, a gente vai ter que pedalar para atender tudo que a gente propôs, né? Então, eu Pois é. convidei a professora Verônica Maier, a professora lá da UF, do PPG Tour da UF, especialista em marketing turístico, comportamento consumidor, para a gente tratar desses assuntos nessa 1 horinha. Só para o pessoal ficar a par do contexto da situação, nós estamos em isolamento aqui em Santa Catarina também. Acho que como todo mundo, né? Como todo mundo, literalmente. E, e esse semestre eu leciono 3 disciplinas que elas se integram, que é Economia do Turismo, Qualidade e Inovação, Gestão da Qualidade e Inovação e Tecnologia no Turismo e Hotelaria, né, para os cursos superiores de Turismo e Hotelaria. Então, como a gente tem uma dificuldade muito grande no ambiente virtual de aprendizagem, a gente não teve tempo de planejar textos didáticos com um design instrucional adequado, muitos alunos têm certa dificuldade em acessar a internet. A gente teve como alternativa fazer essas lives com um bate-papo, obviamente, né, Verônica? Mas com conteúdo um pouco mais aprofundado sobre o que a gente vem trabalhando. Então, eu vou deixar a Verônica falar um pouquinho aí, de repente já introduzir como ela tem visto a questão da economia comportamental, o que eles têm estudado no grupo de pesquisa que trabalham, onde tem o Sr. Glauber também, né? Então, eu acho que a gente pode começar, Verônica, conversando um pouquinho sobre economia comportamental, sobre como está o campo de estudo e o campo de prática hoje da economia comportamental. Tá ótimo, Thiago. Obrigado pelo convite. Um alô para todos que estão nos ouvindo, nos vendo. E a gente aqui em Niterói está em isolamento também, né? Niterói é uma cidade que está com uma quantidade de casos ainda sob controle do Covid-19. E a gente espera que continue desse jeito, rezando aqui por todos, né? Por favor, fiquem em casa, só saiam se for absolutamente necessário. E já enviando aqui o nosso carinho para todos aqueles profissionais que precisam estar na rua, né? Precisam, os profissionais de saúde. Então, nosso carinho, nosso agradecimento para começar. Vou começar a falar um pouco sobre economia comportamental. Tiago, você vai regulando aí o tempo, porque o assunto é longo, Tá mas bom. eu queria pedir a vocês para pensarem, todos vocês para pensarem, assim, o que vocês querem fazer logo depois que essa crise do Covid-19 passar. Qual é a primeira coisa que vocês vão querer fazer depois do isolamento e do distanciamento social? Não precisa responder agora, guarda um pouquinho para a gente ver as respostas de vocês no final e nos comentários, ok? Bom, esse campo de estudo economia comportamental, ele se consolidou a partir da década de 1980
e principalmente pelo esforço de pesquisa de dois pesquisadores muito brilhantes, né? O Daniel Kahneman, que ainda é vivo, e o Amos Tversky, que morreu há uns anos atrás. E o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, ambos psicólogos da linha cognitiva, o Amos Tversky também era matemático, né? Eles montaram um projeto de pesquisa reunindo ideias de outros pesquisadores e reunindo assim, um conjunto de pessoas em torno de um objetivo comum. A gente chamaria assim, de uma tropa de elite, né? Que conseguiu realmente desenvolver um corpo robusto e muito bacana de pesquisa num espaço de tempo relativamente curto, mais ou menos uns 20 anos. Então, isso começou mais ou menos na década de 1980, né? E o que a gente chama hoje de economia comportamental, que se chamava antes de julgamento e tomada de decisão, né? É um campo enorme, né? Em todos os setores, e inclusive crescendo agora no turismo, né? Então, basicamente, esse grande projeto de pesquisa tinha como finalidade testar os princípios fundamentais da teoria econômica, principalmente da microeconômica, né? E os princípios de racionalidade dos agentes econômicos. Então, a teoria econômica tradicional, ela postula que nós somos agentes racionais e somos capazes de tomar decisões a partir das nossas preferências, que são estáveis, né? E são preferências que podem ser previstas, né? Com uma certa facilidade, né? E que nós vamos sempre, de alguma forma, tomar as melhores decisões, né? Decisões que sejam a nosso favor. E aí o que aconteceu é que os postulados, né, começaram a ser questionados pelo pessoal da psicologia, né? Agora, para você questionar o postulado da galera da economia é difícil, né, Thiago? É um pessoal, né, que tem um embasamento teórico muito forte. Então, eles usaram a ferramenta da psicologia experimental, né, que estava em desenvolvimento, um grande desenvolvimento na época. E essas ferramentas da psicologia experimental foram sendo aplicadas, né, para desafiar a noção de racionalidade dos agentes econômicos. Eles partiram de uma premissa muito interessante, cunhada pelo Herbert Simon na década de 1950, que é a premissa de racionalidade limitada. Então, o Herbert Simon falava o seguinte: bom, é claro que nós somos racionais e nós queremos tomar as melhores decisões, mas nós somos limitados pelo acesso às informações. Então, nós, em geral, não temos acesso a todas as informações, né, para tomar a melhor decisão. Nós somos limitados pelo tempo que a gente pode dedicar para tomar uma decisão e nós somos limitados pela nossa capacidade cognitiva, ou seja, a gente tem realmente dificuldade de abarcar, né, uma quantidade muito grande de informações, né? Para a gente é muito fácil fazer uma conta rápida, né? 2 mais 2, mas é muito difícil fazer uma conta que tenha uma quantidade muito grande de números, né? Então, essa foi a premissa, eles se basearam nessa visão da racionalidade limitada, e aí, a partir dessa premissa, foram sendo conduzidas várias pesquisas. Então, até eu recomendo, para quem quiser conhecer esse corpo de teórico, né? Tem um livro que é um best-seller internacional do Daniel Kahneman, chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Então, o Rápido e Devagar, ele descreve, né, para o grande público, né, um livro super acessível, mas um livro bastante profundo, como é que a gente pensa, né? Quais são as nossas formas de pensar, e descreve todas as descobertas mais importantes até hoje da psicologia e da economia comportamental. Só para vocês terem uma ideia, hein, Thiago? Não sei se o Thiago sabe disso, mas o Daniel Kahneman, ele tem mais de 400 mil citações no Google Scholar. Ele tem um H10 de 313, isso significa que ele tem mais de 300 artigos citados 300 vezes. É um fenômeno acadêmico, né, da psicologia, mas que acabou
influenciando, né, pesquisadores de todas as áreas, e recebeu o Prêmio Nobel em 2002, quando eu comecei o meu doutorado, né? Então, eu comecei o meu doutorado nessa área, na área de julgamento e tomada de decisão, meu mestrado também foi nessa área, e já com presente de ter o reconhecimento do Daniel Kahneman, mais recentemente, em 2018, o Richard Taylor, que é da Escola de Chicago, também é um economista comportamental, que fez as aplicações da economia comportamental para o comportamento do consumidor, né? Com teorias bacanas de contabilidade mental, etc. Também recebeu o prêmio Nobel. Então, a gente está muito bem acompanhado, né? H10, isso mesmo, Guia, H10 Index. H10 Index dele. Dá uma olhada lá no Google Scholar. Enfim, uma coisa que é interessante na economia comportamental é que a gente consegue, né, a partir das pesquisas, verificar que as pessoas elas têm comportamentos, né, em relação à tomada de decisão que são sistemáticos e que são também previsíveis, né? Eles são, eu posso prever, eu posso dizer, né, em que as pessoas vão errar, né, quando tomarem uma determinada decisão. Agora, isso não é exatamente um defeito do cérebro, né? Eu queria falar um pouco que, na verdade, o nosso cérebro é uma coisa fantástica, né? A gente tem uma capacidade incrível de lidar com a realidade, porque nós temos basicamente dois sistemas, né? São os sistemas que o Kahneman descreve no livro, ele chama de sistema 1, né? E sistema 2. Então, o sistema 1 é o sistema rápido, é o sistema automático, aquele sistema que faz a gente tomar as decisões mais rápidas do dia a dia. É um sistema que vai se adaptando, né? A partir do nosso aprendizado, da nossa cultura, do nosso ambiente, das nossas experiências. E o sistema 1, como ele é automático, ele é muito rápido, a gente nem percebe que ele está funcionando. Ele funciona o tempo inteiro, né? E o sistema 2, é o sistema reflexivo, é aquele sistema que a gente usa para tomar decisões mais difíceis, né? Então, no dia a dia, quem domina a nossa vida, viu, Thiago, é o sistema automático, né? O sistema automático manda, a gente simplesmente funciona de maneira automática. Para a gente entender a diferença, assim, de uma maneira bem simples, né, entre o sistema automático e o sistema reflexivo, basta pensar quando a gente tentou aprender a dirigir, né? Então, dirigir um automóvel, por exemplo. Então, dirigir um automóvel, a primeira vez que a gente tenta dirigir um automóvel, com raríssimas exceções, né? A gente acha que não vai conseguir nunca, né? Principalmente o automóvel que não é automático, né? Que tem a marcha, né? Que não é automática. Então, o que acontece? Quando a gente vai aprender a andar de bicicleta, né, ou a dirigir um automóvel, as primeiras vezes são horríveis, né? A gente acha que não vai conseguir, de maneira nenhuma fazer aquilo. Mas o cérebro se adapta e, num determinado momento, a gente começa a reagir de maneira automática, né? Então, depois que a gente aprende, né, dirigir um automóvel, andar de bicicleta, né, passa a fazer parte do nosso sistema automático. E a gente faz isso, às vezes, até sem pensar, o que é um perigo, né? Então, a gente dirige e ainda quer fazer outras coisas porque está simplesmente, né, no modo automático. O sistema reflexivo, ele entra, né, na parada quando a gente precisa fazer alguma coisa mais difícil. Então, eu estou dirigindo o automóvel, né? Estou indo para o trabalho, né? Numa rota normal. Eu não penso muito no que eu estou fazendo, consigo até fazer alguma outra coisa, ouvir uma música, né? Conversar com alguém que está sentado do meu lado e tal. Agora, se eu tiver que fazer uma manobra difícil com esse carro, o sistema reflexivo, ele entra, né, e toma conta da situação. O sistema automático, então, para um pouquinho e o sistema reflexivo entra e a gente consegue fazer, né, uma tarefa mais difícil. Só que quando o sistema reflexivo entra, ele gasta muita energia.
sabe, Tiago? Ele gasta uma energia danada e como ele gasta muita energia, ele não é acionado o tempo inteiro. Então, a gente usa o sistema reflexivo bem menos do que a gente acha que usa, né? E isso vai trazer, assim, uma série de consequências para o nossa forma de pensar, para a nossa forma de julgar, para a nossa forma de comprar, né? Então, só para você ter uma ideia, assim, o sistema automático ele é muito mais emocional, ele usa muito fragmentos de informação para formar um julgamento rápido, né? E por exemplo, eu não preciso ser um físico, né, para calcular a distância e a velocidade de um carro na hora de atravessar a rua. O sistema automático faz isso para mim, né? Agora, como ele simplifica muito para a gente conseguir navegar nesse ambiente, que é um ambiente extremamente complexo, né, para o ser humano. No dia a dia a gente tem que tomar uma série de decisões, são muitas decisões diferentes, né, que eu tomo desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, o sistema automático, ele acaba sendo de grande ajuda, mas ele faz elas são tempo, né? E essas ações que eu falei, elas usam muito, né, informações fragmentadas, pequenos recortes de informação, usam muito informações emocionais e experienciais. E é aí que podem acontecer, né, os problemas, né? Essas simplificações, elas acabam, de uma certa forma, trazendo a possibilidade de vieses, né, no julgamento e na tomada de decisão. Depois eu até posso mencionar, fiz umas anotações aqui, para não me perder, posso mencionar alguns desses vieses, né, são as heurísticas do julgamento, são os atalhos do julgamento, né, que existem, são muito bons, nos ajudam na maior parte do tempo, mas em algumas situações eles podem nos levar a avaliar as coisas de maneira inadequada, né? Não é à toa que as pessoas adoram uma fake news, né? Então, a fake news, ela se aproveita exatamente dessa tendência cerebral, né? Que é a tendência de simplificar, né? De pegar pedacinhos de informação e de ser muito suscetível a coisas que contam uma história emocional, uma história fantástica, né? Aí Enfim, entra, por exemplo, o storytelling, né? Na criação entra... de Nossa, novos produtos, né? O marketing, ele se aproveita muito de uma certa forma, né, dessa nossa capacidade e acaba as grandes marcas, elas já aprenderam que o storytelling é muito importante, que os aspectos emocionais da compra são muito importantes e que as pessoas tomam muitas decisões por impulso, muitas decisões automáticas, né? E é isso que pode complicar e que complica num momento como esse que a gente está vivendo, que é o momento da pandemia, né? Que todo mundo quer tomar decisões, as melhores decisões, e nem sempre a gente para avaliar as informações como deveria, né? Nem sempre a gente para verificar a fonte daquelas informações. A gente pode estar usando dados que ainda são incompletos, né? Porque, na verdade, o que acontece hoje com o Covid-19 é que os dados estão em movimento, então, ao mesmo tempo que a gente pode subestimar alguma coisa, né? Subestimar, por exemplo, a capacidade destrutiva do vírus, a gente também pode superestimar, achando que vai ser muito pior do que é. Se bem que eu estou achando que a situação é bem difícil mesmo, né? E já vi alguns economistas comportamentais dizendo que a gente está superestimando, mas estão começando a voltar atrás, né? Eu acho que a gente ainda não tem as estatísticas corretas, né? Nós não sabemos adequadamente o tamanho, a proporção de pessoas que está realmente infectada. No Brasil, então, nós não sabemos. Nós não sabemos, não sabe se as pessoas que estão morrendo estão realmente sendo
digamos assim, testadas adequadamente, muitas pessoas podem ter morrido já sem que a gente saiba exatamente, né, por quê. Enfim, quer fazer alguma pergunta, Thiago? Não? Na verdade, eu estou acompanhando o chat enquanto você está falando. O Gui fez Gui Loman, eu ia falar da Austrália, Gui, já virasse australiano. Fez uma pergunta sobre a distinção de gênero, homens e mulheres, na volta pós-Covid. Se os homens não voltariam antes a viajar por culturalmente e, de repente, até geneticamente, serem mais propensos ao risco. Eu acho que... Eu não sei se a gente faz esse embasamento primeiro, Verônica, como é eu uma posso falar live. só mais algumas coisas, então, né? Para a gente E aí poder depois entrar. a gente discute as questões turísticas, né? Eu gostaria de comentar um pouquinho também com alguns estudos, alguns temas de estudo que complementam a economia comportamental, né? O processo de decisão de compra, o processo de formação de hábito de consumo e o processo de formação de construção de preferência. Eu acho Tá que ótimo. a construção de preferência e hábito de consumo são duas variáveis condicionantes do comportamento e da decisão de compra do indivíduo econômico, né, e do turista aqui, para depois a gente entrar na segunda parte da live, que é, beleza, o Covid deu uma aliviada, todo mundo sobreviveu, como é que o turismo vai reagir e vai viver com isso, né? Então, Tá. se você quiser terminar mais um tempinho aí nessa contextualização, daí eu falo mais um pouquinho e a gente entra na parte específica do turismo, né? Tá ótimo. Bom, então, eu queria só deixar claro que essa questão que fala das nossas ilusões cognitivas, né, ou das nossas limitações em termos de racionalidade, elas já foram pesquisadas em culturas muito diferentes, né? Então, elas não são coisas que foram vistas em apenas uma cultura. Então, a gente tem pesquisas em vários lugares diferentes do mundo e com pessoas de todos os níveis educacionais, tá? Então, quem acha que tem um nível educacional mais alto e que por causa disso não é suscetível aos vieses de julgamento, alto lá, porque é como o nosso cérebro é formado. Então, todos nós somos suscetíveis e precisamos tomar muito cuidado, né, na hora de tomar determinadas decisões, né? Eu acho que é fácil a gente entender as ilusões cognitivas quando a gente pensa nas ilusões de ótica, porque elas são um tipo de ilusão cognitiva, né? Então, eu acho que todo mundo já viu aquelas brincadeiras, né? Tem muitas ilusões de ótica pela internet, né? Que uma coisa parece maior do que ela realmente é, né? Uma coisa parece mais escura do que outra, mas na verdade é mais clara. Então, essas ilusões, elas estão exatamente, digamos assim, apoiadas no nosso sistema perceptual, né? Quando eu fiz o mestrado e o doutorado, né? Nessa área, estudando essa área, e quando eu comecei a trabalhar com o turismo, né? Quando eu entrei na UF, isso já tem, enfim, mais de 10 anos, tem uns 13 anos, né? Uma coisa que me surpreendeu foi o fato de eu não encontrar pesquisas no Brasil relacionadas à economia comportamental no turismo, né? Então, eu comecei um laboratório de pesquisa lá na UF e, felizmente, em 2017, eu me uni ao professor Glauber Santos da USP, o professor Osiris Marques, que está aqui nos ouvindo aqui, que eu já vi que ele está por aqui, né? O Osiris Marques, que é da UF, ambos são da área de economia, né? E então, só mesmo em 2017, né, a gente conseguiu reunir pesquisadores interessados, né, na área de economia comportamental e em pesquisas, em dedicar, né, tempo para pensar em pesquisas, né, relacionadas ao turismo. Então, nós começamos com alguns artigos na Amplitude e tal,
E eu estou muito feliz de hoje a gente contar com mais de 20 pesquisadores do nosso grupo de pesquisa, o turismo comportamental, e a gente tem pessoas espalhadas pelo Brasil interessadas nesse assunto, fazendo pesquisa, já temos dissertações de mestrado defendidas, a gente tem ex-alunos fazendo doutorado agora nessa área, muita gente boa, estou vendo aqui Valério Neto, Rômulo Duarte, né, tá lá na USP com o professor Glauber fazendo o doutorado dele sobre uma das heurísticas mais famosas, né, que a gente tem pesquisas, fazendo um trabalho muito bonito. Então, eu acho que agora no Brasil a gente pode dizer que já tem, né, gente realmente militando na área de economia comportamental no turismo. E a gente vem monitorando, né, nos últimos anos as publicações internacionais, é, os melhores periódicos científicos internacionais, né? Todos eles vêm de maneira consistente, crescendo o espaço para o tema da economia comportamental e dos processos de julgamento e tomada de decisão que tem vieses cognitivos, né? Ou para fenômenos, né? Que de alguma maneira possam explicar essa limitação da racionalidade em situações de compra do turismo. Agora, não é apenas, né, o consumidor do turismo que é suscetível aos vieses, né? Os gestores de turismo também são suscetíveis, todos nós somos humanos, né? E os gestores públicos também são suscetíveis, né? Nós temos, inclusive, hoje no nosso grupo de pesquisa, a Flávia Ávila, que é uma referência no Brasil na área de economia comportamental, e eu até posso indicar o site, né, economiacomportamental.org, para aqueles que queiram recursos fáceis em português, né, de leitura, para compreender assim, as bases dessa área, né? Bom, eu diria que um artigo assim, bastante importante, né, para a gente do turismo é um artigo que foi publicado no Journal of Travel em 2016, né, e o autor principal é o Scott McCabe, né, e o Scott McCabe ele nos chama, né, a fazer uma reavaliação radical dos processos de tomada de decisão, né, dos turistas, né. Então, depois a gente pode também disponibilizar o link, né? Aqui vai ser difícil aqui no meu smartphone, mas depois a gente pode disponibilizar para o pessoal essas referências, né? E o Scott McCabe, ele exatamente aplica essa teoria, né, do rápido e devagar e algumas outras teorias, né, da economia comportamental para fazer uma reavaliação do processo de tomada de decisão do turista em relação a destinos turísticos. É bastante interessante, é um paper teórico, né, mas é bastante interessante para a gente ver que existe já todo um movimento, né, no turismo relacionado a isso, né? E obviamente que o turismo ele sofreu as influências, né? Se a gente for pensar nas áreas de marketing, né, Thiago? O turismo sofre as influências das áreas de marketing, né, de comportamento do consumidor originais, né? E o marketing sofreu a influência da economia tradicional, né? Então, se a gente olhar os livros de marketing lá, originais, e se a gente for olhar o processo de decisão de consumo clássico, né, que está em todos os livros de marketing, ele é altamente influenciado pela teoria da racionalidade econômica, né? Então, são consumidores que têm preferências e que conseguem tomar decisões e fazem isso a partir de um determinado step by step, né? E é essa discussão que o Scott McCabe traz, né? Que os modelos que tentam explicar, né, a tomada de decisão do turista ainda não incorporaram adequadamente, né, a ciência comportamental. Fantástico, né? Fantástico. Eu acho que não existe outro adjetivo. Que bom que a gente começou essa roda de lives contigo, Verônica. Tenho certeza que a gente vai manter o nível, porque o próximo também está aqui, Uau! né? Os próximos são Não espetaculares. tem comentários também.
Antes da gente discutir um pouquinho a questão focada no turismo, eu acho importante como aula live, a gente fala para o pessoal e tem aluno, tem professor do Brasil inteiro aqui, estou muito feliz, Eu também estou muito feliz. É, pessoal. 132 usuários online. Então, tem alunos da UF, tem alunos do IFSC, mas tem alunos de outras universidades Brasil afora e até fora do Brasil. Acho importante a gente se dar conta e valorizar a complexidade, né? A Mari Bueno está aí, ela trabalhou a teoria da complexidade na tese dela, eu também trabalhei, né? Quando Morin, que é o pesquisador, estudioso, filósofo, o epistemólogo que mais trabalhou complexidade, nos diz que não existe mais positivismo e interpretacionismo, não existe mais economia clássica e sociologia econômica. A gente está num mundo com tudo isso, e a gente tem que ter noção de que a gente vai sofrer influências de diversas vertentes. Né? Não existe mais o 2 mais 2 é 4. Tudo bem, né? Mas a gente vai ter algum questionamento, alguma influência aí. E aí, quando você fala que o marketing nasceu da economia, do estudo clássico, do relacionamento de demanda com oferta, que surgiu os estudos de mercado e aí foram para os estudos de marketing, na economia a gente já tem outras vertentes mais sociológicas, vamos dizer assim, né? que estudam não somente as relações econômicas, mas as relações sociais do processo econômico. Né? E eu acho que o turismo se encaixa nisso a partir do momento que a gente entende o turismo não somente como uma atividade econômica, mas também como uma atividade econômica, como a economia sendo um dos campos de estudo e de prática do turismo. Então, quando a gente vai trabalhar economia comportamental, quando a gente vai trabalhar mudanças... A câmera saiu aí. Não sei o que eu fiz aqui. Eu acho que trocou a câmera da frente para trás. Quando a gente vai... Ai, nossa. Estou toda enrolada aqui. Quando a gente vai trabalhar os comportamentos efetuados por oferta e demanda, a gente tem que ter noção que não é a economia clássica somente que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar a formação de hábito, né? O que é um hábito? Por que estamos habituados a viajar? Como o Trigo fala, nós somos uma área totalmente indispensável, né? Eu estou há 20 dias em casa e não vou poder viajar e estou sobrevivendo. Então, turismo é desejo, não é necessidade. Né? Turismo é algo que é indispensável à vida humana. Então, como é que a gente vai entender o hábito de viajar? Como é que a gente vai entender padrões de hábito, construção de hábitos? Quando vem, e aí eu acho que a gente já pode fazer essa transferência para o pós-Covid, quando vem uma pandemia, que é algo que não foi visto no mundo na nossa geração, na geração dos nossos pais, na geração dos nossos avós. A última pandemia que se tem notícia foi a gripe espanhola em 1918, que também foi mundo afora, mas com um impacto muito menor, grande, mas muito menor do que a gente tem hoje. A gente tem um hábito formado de viajar. A gente, mundo, está vivendo uma pandemia que quebrou a possibilidade de consumo desse serviço que é o turismo. Então, eu vejo que a gente está num momento agora totalmente sem respostas. A gente não sabe por quanto tempo isso vai durar. A gente não sabe se a vacina vai vir e vai resolver. A gente não sabe se vai vir uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta onda. A gente não sabe nada. E aí, o interessante é como é que a gente vai trabalhar novas ofertas, como é que a gente vai trabalhar as ofertas que já existem, porque o mundo, a população mundial já vem com hábito de viagem, já vem com
preferências de viagem é outro construto do comportamento consumidor, né? Que é a construção de preferências de consumo. Né? Eu tenho minhas preferências de consumo. Eu já tinha na minha lista o que eu queria viajar nos próximos 5 anos. Né? Provavelmente as pessoas que viajam também têm essas preferências de consumo. Essas preferências vão se manter as mesmas? Essas preferências vão mudar? A gente vai mudar o nosso hábito porque a gente vai ficar sem consumir? Então, são todas perguntas que envolvem muito da psicologia do comportamento de consumo, e afetam diretamente a economia comportamental. Porque hoje nós não temos, e aí falando de economia clássica, nós não temos mercado hoje, porque a demanda é zero. O mercado é a relação de oferta com demanda. Então não adianta eu ter 10 mil leitos de hotel disponíveis se eu não tenho demanda, eu não tenho mercado. Então, a partir de agora, eu acho que a gente entra numa fase, nós não chegamos no pico ainda no Brasil, mas em alguns lugares do mundo já estacionamos no pico e os casos têm caído. Nós chegamos numa fase de entender quais os destinos permanecerão como estão e serão consumidos da mesma forma, de acordo com um hábito já pré-existente do consumidor, do turista, e o que a gente vai teorizar e praticar na construção de novos destinos, na construção de novos atrativos dentro dos destinos, na construção de novos equipamentos. Né? Você falou já no começo e eu já anotei aqui, eu vejo que storytelling vai ser uma prática muito mais constante na construção e adaptação de produtos turísticos. Nós estávamos comentando no grupo da Abratur, né? Então, pessoal, estamos aqui com a vice-diretora da Abratur, eu não apresentei devidamente. Né? A Abratur eu sempre esqueço o que significa Abratur, mas é a Academia Brasileira de Internacionalização da Pesquisa em Turismo no Brasil. Uhum. Explicar eu consigo. Agora, o que as palavrinhas estão lá, eu sempre esqueço. Né? Nós temos vários pesquisadores da Abratur aqui, né? Guita aí, Mariana Bueno, o nosso diretor-presidente está aqui, André Perinotto. André Perinotto. Então, a Abratur eu vi o Guiloma também entrando aqui. A Abratur tem se esforçado, os pesquisadores da Abratur e o nosso próprio fórum, que vai acontecer ano que vem, a gente tem se esforçado para pesquisar profundamente o que está acontecendo no mundo. Né? E nós estávamos conversando ali no grupo antes, Verônica, eu não sei se você estava online naquele momento, a professora Érica Morim, que está lá em Portugal, dos construtos de percepção de risco, né, de percepção de segurança e de confiança. Uhum. São 3 construtos que eu acho que deverão ser levados em conta daqui para frente. E aí entra a live e a aula que a gente vai fazer com o Perinotto de como é que a gente vai comunicar isso. Essas novas ofertas vão surgir, vão ser adaptadas a um novo perfil de comportamento de consumo e de que forma a gente vai comunicar isso para o turista. Por exemplo, venham para cá, o risco aqui é baixo, tem essa estratégia de segurança e você pode confiar na gente. Então, a comunicação de marketing vai ser muito importante daqui para frente. Bom, eu acho que agora a gente vai acompanhando as perguntas aí, vai conversando em cima das perguntas. Vou voltar lá na pergunta do Gui Loma, sobre a questão dos homens serem habituados a enfrentar mais risco que as mulheres, se eles voltarão ou terão primeiro essa propensão de viajar pós-Covid. Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Eu posso falar de uma evidência experimental de uma pesquisa que a gente fez, uma pesquisa sobre choice overload, né? Choice overload é o fenômeno, né, de excesso de informação. A gente recebe uma quantidade muito grande de informação e quando essa quantidade de informação é grande demais, né, e o cérebro não consegue navegar muito bem, o sistema automático não dá conta, mesmo o sistema reflexivo tem dificuldade, né,
de navegar, o que acontece? Acontece uma coisa chamada paralisia decisória, né? Então é muita informação, eu não quero nem mais ouvir falar nisso, né? Prefiro não tomar nenhuma decisão agora, que é o que está acontecendo com os turistas, né? Tanta informação que ninguém consegue tomar nenhuma decisão. A gente fez uma pesquisa nessa área, foi até uma dissertação de mestrado com a orientação do Glauber, e a gente descobriu um resultado muito esquisito, né? Quer dizer, as mulheres não gostam desse resultado, né? E nesse resultado a gente descobriu o seguinte, que numa situação de choice overload, né? Para escolher destinos turísticos, então quando tinha uma quantidade muito grande de destinos e de ofertas turísticas, para tomar a decisão, a gente descobriu que a proporção de mulheres que tinham paralisia decisória, né? Ou seja, que evitavam decidir sozinhas e pediam ajuda de um agente de viagens, era maior do que a de homens, né? Então, todo mundo suscetível à paralisia decisória, mas as mulheres um pouco mais suscetíveis do que os homens. E aí, assim, a única explicação que eu consigo ter nesse momento, né, para esse tipo de situação é cultural, claro, né? Nós estamos imersos dentro de um caldo cultural. Como eu falei para você, o nosso sistema automático, o nosso sistema tanto reflexivo, mas principalmente o sistema automático que nos ajuda a navegar a maior parte do tempo, né? E que nos forma e que nos deforma, né? Ele é fortemente cunhado pelo caldo cultural, né? Claro, né? O antropólogo vai dizer, é óbvio, né? Então, a cultura nos define. Então, quando eu tenho uma cultura que é uma cultura que favorece os homens em tantas dimensões, né? E que a gente sabe que é uma cultura que complica a vida das mulheres na hora que elas querem fazer coisas sozinhas, né? Porque o que essa mulher sozinha está fazendo aqui, né? Que é uma coisa completamente maluca, né? Mas eu acredito sim, né, nesse caso, que por uma questão cultural isso pode acontecer. É claro que eu sou uma pessoa baseada em fatos e dados, então a gente vai ter que observar, tá? Mas eu acredito que isso pode acontecer por questões culturais, mas eu acho que, de um modo geral, já existe um processo de decisão feminino que é um pouco diferente, né? Posso até dar o testemunho da minha filha, né? Eu tenho uma filha que é uma grande viajante, que já morou em vários lugares, já deu a volta ao mundo sozinha, né? Estava recentemente na Coreia do Sul e agora está em casa, né? Graças a Deus que ela não me ouça, mas ela é de uma geração que já sente as coisas diferentes, ela toma decisões diferentes, né? Mas ela toma muito cuidado. E as mulheres, em geral, infelizmente, são obrigadas a tomar um pouco mais de cuidado. Então, eu diria que o Guilherme Loma tem uma certa razão, mas por questões culturais que não me agradam, né? Eu acho que não agradam a ninguém. Então, é isso que tem, assim, a questão da decisão, ela é bastante influenciada, então, por esses atalhos mentais que a gente vai construindo ao longo da vida. Tem um atalho mental que eu acho que vai ser bastante importante nesse momento, que é a heurística da disponibilidade, né? Então, a heurística da disponibilidade, ela relaciona frequência com facilidade de lembrar. É muito interessante. A gente acha que uma coisa é mais frequente porque a gente consegue lembrar dela com mais facilidade. E você imagina a imagem de destinos turísticos que foram muito impactados pelo Covid-19, né? E isso vai provavelmente provocar, né, uma lembrança, né, mais fluente, mais fácil, de risco desses destinos turísticos. A gente tem até, nesse momento, né, um dos pesquisadores do nosso grupo, em conjunto com o professor Glauber, desenvolvendo um experimento para mostrar o funcionamento da heurística, da disponibilidade nesse tipo de situação. Então, a gente vai ter um problema com a imagem de destinos turísticos, as coisas vão mudar, eu acho que a percepção de risco vai mudar,
ela vai mudar de determinado nível de risco para outros níveis de risco, né? De repente, a gente que viaja, que gosta de viajar, que ama viajar, que ama conhecer pessoas novas e coisas novas e culturas novas, de repente a gente vai ter a gente vai ter uma lembrança, né? A gente vai ter uma variável nos acompanhando, uma variável invisível, difícil de aprender, né? E que pode trazer muitos problemas, né? Pode trazer problemas, inclusive no relacionamento entre turistas e residentes. Eu estou bastante preocupada com essa questão do relacionamento entre turistas e residentes. Já existem relatos, né, de residentes e de locais assim, muito hospitaleiros, que sempre receberam muito bem turistas e que estão começando a ter casos de turismofobia, né? Começando a ter casos de turistas que estão sendo rejeitados em lugares que eram muito bem aceitos. Justamente, porque eu acho que não só o comportamento de consumo vai modificar, né, mas o comportamento da oferta também. Também. E principalmente em destinos menores, que a gente tem um controle maior, né? Eu vejo que os destinos consolidados, os destinos clássicos, a gente não vai ter muita mudança. A gente vai incluir dentro do processo de decisão de preferência, de compra do turista para esses destinos, as variáveis de percepção de risco, percepção de segurança e confiança. Agora não vai ser, eu pelo menos na minha análise, a gente não vai ter uma mudança muito grande nesses destinos já consolidados. Agora nos menores, que é onde realmente no turismo doméstico, aí sim, aí eu acho que a gente vai precisar modificar, alterar, complementar a oferta, porque a gente vai ter uma mudança de comportamento de consumo razoável. Eu estava pensando, inclusive, Thiago, assim, se nós sabemos, né, que as pessoas gostam de informações fáceis e rápidas e simples, né, e ao mesmo tempo nós sabemos que elas também têm uma tendência a gostarem mais de conteúdos emocionais, histórias, né, e tudo mais. E se eu também sei que elas agora estão muito mais preocupadas com segurança, saúde e risco, né, eu acho que já tem uma recomendação aí muito clara para pousadas, para hotéis, né, para pequenos operadores turísticos. Vamos deixar tudo isso muito claro, né? Nós vamos precisar dar para as pessoas indicações muito claras, muito fáceis, muito objetivas, né? De que nós nos preocupamos com elas, que nós nos preocupamos com os nossos funcionários. O turismo está parado agora, mas o turismo precisa se preparar. E a gente precisa se preparar cuidando já da imagem, cuidando de questões humanitárias, né? Oferecendo aquilo que a gente pode oferecer, oferecendo o nosso espaço, se for o caso, né? E preparando os ambientes. É preciso tomar um cuidado agora redobrado, não apenas com a limpeza, não apenas com a higienização, mas com a percepção de limpeza, com a percepção ainda maior de higienização, né? Contando histórias, né, para as pessoas do que aconteceu, do que está sendo feito, né? Eu acho que é um momento assim de nutrição, de preparação, de inteligência, né? Porque é óbvio que as pessoas vão querer viajar novamente em algum momento, mas vai ser difícil, né? O trauma é muito grande. Eu vejo que parcela dos consumidores vai utilizar essa pandemia, essa parada para uma ressignificação, né? Para realmente mudar os hábitos de consumo e a construção de preferências. Mas eu vejo grande parte dos consumidores a médio e longo prazo voltando aos seus hábitos construídos aí nos últimos 100 anos. Eu fico me pensando, e aí, gente, não é jabá, não é propaganda, tá? Eu fico imaginando, não, os indicadores do Turqual, né? Porque a gente já fez alguns trabalhos práticos, a gente já fez alguns trabalhos práticos não teóricos, de consultorias e de auxílio a alguns empresários.
utilizando os indicadores do Turqual para o desenvolvimento de produtos turísticos, né? E aí, se a gente for ver, e não foi por querer, né? Foi a partir de uma construção teórica empírica, se a gente for ver os indicadores do Turqual, eu tenho lá confiança, eu tenho lá segurança, eu tenho lá limpeza, eu tenho lá a questão do elemento humano, do destino, né, dos funcionários, do conhecimento técnico, da confiança nessas pessoas. Eu tenho lá, principalmente, que eu acho que vai determinar um diferencial competitivo muito grande para destinos domésticos, principalmente no Brasil, em curto prazo, pós-Covid, são os indicadores de experiência, né? É a variedade de atividades oferecidas no destino, no atrativo, no hotel, é a questão da estética e do entretenimento. Então, eu vejo que a economia da experiência também vai vir junto com complementos emocionais, onde o storytelling surge como uma saída e um diferencial competitivo para esses empreendimentos. Então, o João Evangelista, da UF também, nosso parceiro, perguntou que mudanças de comportamento a gente teria, né? Eu analiso que a médio e longo prazo vai ser significante, mas uma parcela pequena da população de turistas vai ter essa preocupação, preocupação sanitária, preocupação com segurança e uma preocupação de um consumo mais consciente. A médio e longo prazo, na minha visão, boa parte dos turistas continuarão seguindo os seus hábitos formados nos 100 anos anteriores, né? A não ser que essa pandemia perdure 2, 3, 4 anos. Aí eu acho que a gente pode ter uma mudança mais significativa. Mas pelo construto de formação de hábito e pela teoria de formação de hábito, eu não acredito que 6 meses sem consumir algo a gente vai mudar o hábito de viagem das pessoas. Realmente é difícil, né, fazer essa futurologia, né? E eu tendo a concordar com você, Thiago, que os hábitos eles são muito difíceis, né? Eles são difíceis de mudar. Mas na área de economia comportamental, né, existe uma corrente muito forte, que é a corrente do nudge, né? O nudge é um livro, né, que foi lançado pelo Richard Taylor e tem mais ou menos uns 10 anos, se não me engano. E o nudge é, na verdade, uma tentativa de se aproveitar o conhecimento, né, da ciência comportamental e da economia comportamental para melhorar a vida das pessoas, né, e para melhorar os hábitos ruins das pessoas, né? Então, o que basicamente o pessoal do nudge fala é o seguinte: a gente sabe tudo que a gente tem que fazer de bom, a gente sabe tudo que a gente tem que fazer para ter uma vida melhor, né? A gente sabe o que fazer para o nosso bem-estar, mas por que a gente não faz, né? A gente não faz muita coisa que a gente sabe e os turistas, né? Eu sou professora de marketing turístico, né? E o marketing diz que o consumidor é o rei, né? Mas em turismo a gente tem que educar o turista, né? Então eu sempre digo para os meus alunos que no marketing turístico a gente também tem o papel de educar o turista, né? De fazer com que ele compreenda o papel dele naquele processo, num destino, né? Como é que ele impacta as outras pessoas, os outros turistas, os residentes. E na área da ciência comportamental, a gente tem recursos muito interessantes, que são esses recursos de nudge, que são os recursos de arquitetura da decisão. Então, como é que você arquiteta, como é que você melhora, por exemplo, os ambientes, ou a sinalização de determinados locais, né? O que você pode fazer para que esses hábitos ruins ou negativos, né, possam ser impactados? Porque o que a gente sabe? A gente sabe que o hábito está incorporado no sistema automático. Como é o sistema automático que nos domina, né, a gente tende a reincidir no hábito. Mas os pesquisadores mostram que hábitos podem ser mudados e eles podem ser mudados, existem livros e técnicas para isso, não vou entrar nesse mérito, né? Depois o pessoal vai lá atrás da galera da autoajuda, né?
Mas dentro de ambiente já existem pesquisas experimentais, né, muito interessantes, mostrando como é que você melhora o comportamento sustentável de turistas, entendeu? Fazendo pequenas modificações na forma como eles vão tomar a decisão. Então, vou dar um exemplo aqui muito simples, um exemplo de uma pesquisa da Sarah Doniker, né, que é uma das... Uns 3 minutos. É a editora adjunta do Annals, né? Esse journal que é o top, né, na área do turismo. Então, a Sarah Doniker, ela tem um TED excelente, né, que todo mundo deveria ver, porque é muito bacana. E a Sarah Doniker, ela fez um trabalho em parceria com uma grande rede hoteleira, né, na Austrália, uma grande rede de, de hotéis de luxo, e perguntou para os hotéis assim, eu queria saber de vocês assim, o que mais causa desperdício, né? E desperdício de água, desperdício, né? Impacto ambiental aqui, me diga uma coisa que é muito ruim para o hotel. E o pessoal do hotel falou assim, guardanapos de pano, né? Lavar guardanapos de pano tem um grande impacto ambiental, né? E um custo muito alto para os hotéis. Como é que a gente faz as pessoas num hotel de luxo usarem menos guardanapos de pano, né? Já que elas chegam, né? Sentam e elas estão acostumadas a ter uma mesa linda arrumada para elas, etc. E aí o que eles testaram foi uma coisa muito simples. Eles não eliminaram os guardanapos de pano, né? Porque afinal de contas é um hotel de luxo. Eles colocaram os guardanapos de pano em uma estação longe da mesa. E colocaram na mesa um guardanapo de papel, um papel reciclado, com um bilhetinho, né, informando que aquele guardanapo era papel reciclado, não tinha aquele papel. Mas que se o cliente não quisesse, né, usar aquele, se ele preferisse o guardanapo de pano, bastava ele buscar ou pedir ao garçom, que o garçom traria para ele. E o que aconteceu é que só o fato de você mudar a posição das coisas, né, de você mudar a forma de tomada de decisão, fez com que as pessoas pensassem um pouco melhor e houve um impacto enorme, né? A maior parte dos clientes adotou com alegria, né, o guardanapo de papel. Então, assim, eu estou dando um exemplo muito simples, mas tem muitos exemplos interessantes na literatura. Aliás, na área do turismo, a gente vem monitorando também as pesquisas que usam os nudges, né, no turismo, e elas também são crescentes e, em geral, estão preocupadas com o comportamento sustentável. Então, acho que nesse momento pós-Covid, em que a gente vai realmente precisar que os turistas se comportem de uma maneira melhor, né, nós, indivíduos, todos nós, eu acho que muitos esforços vão ser feitos nesse sentido para que a gente possa ter uma melhoria, né? Uma mudança de hábitos. Eu não sou totalmente otimista, né? Eu acho também, como você, que muitas coisas vão retornar, as pessoas tendem a esquecer, mas eu acho que nós do turismo não podemos esquecer, né? Nós não podemos esquecer isso que aconteceu, nós temos realmente que refletir e fazer coisas de maneira diferente do que a gente vinha fazendo. Verônica, veio o time aqui para mim, eu tenho 23 segundos. Então, Caramba! Já? muito obrigado, pessoal. Na sexta a gente vai conversar com o professor Osiris. Então, eu tenho 10 segundos para dizer que o comportamento vai mudar sim, e segurança, percepção de risco vão estar mais presentes do que nunca. Boa noite, beijão.